E aí, galera, tranquilo? Bom, vamos lá. Algumas perguntas que as pessoas às vezes fazem aí na sala de aula, ou então trocando ideia com os colegas, é referente ao assistente de acusação, né? Você de repente é contratado pela família para atuar como assistente da acusação. Vamos esclarecer algumas coisas. Assistente da acusação não é ser subordinado ao Ministério Público, você não vai ser funcionário do Ministério Público, nada disso. Você vai poder exercer a atividade da advocacia num polo diferente, que seria a da acusação. As famílias às vezes contratam você para esse mistério, esse trabalho, com o objetivo, né, de uma fiscalização, de um acompanhamento mais de perto, enfim, isso é muito comum acontecer, ok? Não que o Ministério Público, os promotores não tenham condições, nada disso. Às vezes a família quer ter um acompanhamento mais próximo, só isso, tá? E essa matéria começa a ser tratada aqui no artigo 268, tá? E a gente faz alguns questionamentos, né? Eles perguntam: a assistente de acusação pode participar da audiência, pode produzir provas, pode peticionar, pode recorrer, pode tudo isso, gente, ok? Está na lei. Eu vou dar uma lida aqui em alguns artigos e a gente vai fechar esse raciocínio. É possível que, e é permissível, ou permitido, como queiram, que o assistente de acusação pratique todos os atos processuais necessários, visando obter aquilo que ele entenda, né, que seja coerente, ou seja, provavelmente uma condenação. A questão toda é que, e se você é contratado, né, para atuar como assistente de acusação, o processo está tramitando, chega lá em alegações finais ou até em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público vem e faz o requerimento de absolvição do seu cliente, ok? Veja que você foi contratado para buscar uma condenação do sujeito. E o MP vai e pede lá a absolvição daquele sujeito que você está trabalhando com ele para condenar. O que fazer? Você está obrigado a acompanhar o pedido do Ministério Público, o requerimento do Ministério Público? Claro que não, ok? Você pode muito bem discordar do membro do Ministério Público e solicitar ao juiz, se for caso de julgamento que não seja de competência do Tribunal do Júri, a condenação. E, se for no plenário do Tribunal do Júri, você pode também solicitar aos jurados, né, que não considerem o requerimento do Ministério Público e sim o seu requerimento, que é pela condenação. Bom, isso pode acontecer? Pode, não ter nenhum problema, tá? Ah, Zé Carlos, e se eu não pedir a condenação, eu pedir a absolvição? Bom, me parece que você vai estar numa contradição ou na contramão daquilo que, né, a família, ou o réu, ou a vítima contratou você para você defender os interesses dela, ok? Então, e aí me parece que se torna até a questão do patrocínio infiel, ou seja, eu contrato você para você atuar para me defender, aí chega lá na hora você pede absolvição do cara. Pô, você está praticamente me traindo naquilo que eu contratei você. Se você tivesse esse pensamento, então nem entrasse nesse jogo. Funciona mais ou menos assim. Então, me parece até que o advogado, nesse caso, quando ele atua, ele tem até uma certa obrigação de requerer a condenação, ainda que o Ministério Público, né, requeira a absolvição. Ainda que tenha esse conflito, o juiz vai decidir ou os jurados, sem nenhum problema, tá? Olha o que diz alguns artigos aqui. Artigo 268 do Código de Processo Penal. Em todos os termos da ação pública, poderá intervir como assistente do Ministério Público o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no artigo 31, que é ascendente, descendente, lá, enfim. Então, veja que nós temos a vítima através do representante legal. Então, você, advogado da vítima, ingressa como assistente do Ministério Público, ok? 271 fala assim, ó: ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, agitar o libelo, os articulados, participar de debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público ou por ele próprio. Então, se o Ministério Público ainda assim não quiser recorrer de uma decisão, por exemplo, vocês conseguiram a condenação do réu a uma pena X e você acha que essa pena está baixa ainda e o Ministério Público está satisfeito, o Ministério Público não recorre, você pode recorrer, ok? É o que a lei fala. 271. Então, se você pode discordar do Ministério Público no caso de
recurso não interposto por ele estar satisfeito e você não, você também pode muito bem discordar dele, né? Estando você insatisfeito com o pedido de absolvição dele e requerer a condenação. Não há nenhum problema quanto a isso. Vou ler aqui o artigo 355 do Código Penal que fala sobre o patrocínio infiel. Só para você ver que você, advogado, que atua como assistente de acusação, que você é contratado pela vítima ou pela família da vítima para defender os interesses dele ou deles, você tem essa obrigação. Fala lá o artigo 355, patrocínio infiel. Trair, na qualidade de advogado ou procurador, o dever profissional, prejudicando o interesse cujo patrocínio em juízo lhe era confiado. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Então, me parece que quando o Ministério Público faz lá o requerimento de absolvição e você, como assistente de acusação, acompanha o requerimento dele, me parece que você está traindo os interesses da família que contratou você. Então, cuidado aí, né? Eu acho que você fica bem travado, bem uma obrigação bem estampada de requerer a condenação, né? É o que eu acho nesse sentido e muitas colegas doutrinadores pensam também. Então, se você entrou nesse jogo aí, faz um favor aí de acompanhar até o final o seu objetivo, que é condenar, que é o interesse da família, tá bom? Existe também uma súmula 210 do STF que trata lá das questões referente ao advogado recorrer, tá? Vou até abrir e vou fazer essa leitura aqui para vocês. 210. Está ela aqui, ó. O assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinária, na ação penal nos casos dos artigos 584, parágrafo 1º e 598 do Código de Processo Penal. Então, gente, me parece que é muito claro a ideia, né, de você atuar como assistente né, efetivamente, prismar, lutar, preservar o direito daquela pessoa que está contratando seus serviços, que provavelmente é a vítima ou a família dela, ok? Fica essa dica aí para você. Pode ser que isso caia numa prova, e se você estiver atuando no caso concreto, você já sabe como resolver. Abraço aí, bons estudos.